Bem, bom dia a todos e a todas. Estou me sentindo aqui meio solitário na mesa. Obrigado, bispo. Peço a sua licença, deputado, apenas para convidar ao professor João Lima para compor a mesa. Professor. Bem, vamos começar, né? Primeiro dizer aos senhores e às senhoras a satisfação de estar aqui presente hoje. Eu só conheci a doutora Solange ontem, né? Quero cumprimentar a todos da mesa aqui, o bispo, o pessoal do vicariato, o pessoal ligado à Secretaria da Educação. Eu estou há quase 10 anos na Comissão da Educação da Câmara Federal. E a Câmara tem uma particularidade, eu não sei se os senhores e as senhoras têm o hábito, ou de vez em quando sintonizam, e agora sempre ao vivo nas quartas-feiras pela manhã, de ter muita pluralidade nas suas representações. E na Comissão de Educação é muito animada lá a discussão sempre. Se tiver a oportunidade, vocês vão ver que não é uma coisa monótona, não. Porque tem da extrema esquerda à direita, né? E sempre os debates são bastante profícuos. O que nos caracteriza, eu acredito, nesse tempo todo, é o respeito mútuo. Então você faz o debate, expõe as suas ideias, até com uma certa veemência, né, com uma certa contundência, mas todos se conhecem, se cumprimentam, conversam entre si, então não há entre nós, e eu digo isso porque as pessoas olham a Câmara, olha, todo mundo é inimigo, não é assim. Né? Nós somos pessoas que expomos as nossas ideias e temos, é evidente, que ter fortaleza no que dizemos. Né? Quem não tem convicção, por favor, não vá para lá, né? Que vai ter dificuldade no seu comportamento. E eu sou uma pessoa que não sou politicamente correto, né? Eu quero lhe avisar aqui a plateia logo antes, né, que eu tenho assim, algumas posições heterodoxas em relação à educação brasileira. Eu considero que a educação brasileira, de uma maneira geral, fracassou. E falo isso com uma certa convicção e com muita tristeza até. Mas não estou dizendo isso que eu não tenho esperanças. Tenho sim, eu acho que a gente pode mudar, desde que os problemas saiam debaixo do tapete. Que a gente não tenha dificuldade em debatê-los, não tenha vergonha em debatê-los, não tenha pruridos em debatê-los e criticar, inclusive, algumas vacas sagradas da educação brasileira que são colocadas como inatingíveis, né? Coisas que ninguém pode falar, ninguém pode mexer, porque esse é o patrono da educação, esse foi quem disse o que tinha que acontecer, e a gente fica replicando um modelo ad náusea que não dá certo. E o pior, a gente não tem a capacidade de copiar o que dá certo em outros lugares do mundo, por preconceito, por ideologia, ou sei lá o quê. Porque nós não somos uma ilha. Existem países que a educação dá certo. Existem estados em que a educação dá certo. E cidades, sistemas educacionais, em que é feito de uma forma que os resultados estão aí. Até porque a gente tem um sistema de avaliação desde 1995 confiável. Dá para se verificar ao longo do tempo o que aconteceu no nosso sistema educacional. A gente pode fazer críticas, mas ele está lá, é confiável. A gente tem como avaliar. Aliás, em relação a esse sistema de avaliação, eu tenho um projeto de lei em que é sistematizado esse sistema. Porque ele hoje é suportado por portarias. Então, SAEB, Prova Brasil, Enem, tudo é portaria. Por isso que o governo, quando tem um resultado ruim, ele segura um ano e meio para publicar, porque não quer que prejudique na eleição. Então, se você tem isso como lei, você tem a possibilidade de ter consequência na sala de aula. De que adianta você ter um diagnóstico se você não pode aplicá-lo? Por exemplo, há uma resistência muito grande de os professores serem avaliados. A corporação, da maneira geral, é contra a avaliação do professor. E contra de uma maneira até, me desculpe, histérica. Não podemos ser avaliados. Eu chamo isso de pacto da mediocridade. Porque se você não quer ser avaliado, como é que eu vou saber se você você está habilitado e você tem a condição adequada de transmitir o conhecimento?
E a avaliação não é para punir, é para reciclar, é para treinar, é para aperfeiçoar, é para corrigir defeitos. E o Brasil gasta centenas de milhões de reais todos os anos em treinamento de professores, jogando para cima, porque não sabe o que é que vai treinar o professor, não sabe qual é a fragilidade dele, então é um desperdício de dinheiro. Então eu considero que o principal problema do ensino básico brasileiro, e eu quero começar, né, lá pelo alicerce, né, é o nosso desempenho em todos os níveis de português e matemática. É um desastre. E a invasão política e ideológica na sala de aula, nos livros didáticos, a prática do assédio ideológico. Há um pensamento hegemônico das esquerdas brasileiras, a partir das universidades, que é transmitido nos livros didáticos e na formação dos professores. Como se o Gabriel, mais devagar, Gabriel. Como se fosse um dogma de fé. Aliás, eles chamam de praxe, viu, bispo? É a praxe. No caso da religião é dogma. A outra é praxe. Então a praxe não pode ser contestada. Olha, o socialismo é o redentor da sociedade mundial. E o capitalismo é o pai de todos os problemas. Está lá, inclusive, em vários livros didáticos. Vai achar ruim? Passe para o próximo. Avaliação nacional de 2014. Primeiro problema. O governo gastou aí uma boa grana para fazer o ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, na terceira série do ensino fundamental. Essa foi uma briga dentro da comissão, por ocasião do PNE, que eu perdi, mais uma. Aliás, em 10 anos eu perdi quase todas as discussões que eu me envolvi na Comissão da Educação. Eu sou um perdedor culto mais lá. Mas, ultimamente, isso vem mudando, né? Graças a Deus, as coisas estão... Parece que a gente está conseguindo agora um acúmulo, né, a partir do ano passado. Então, eu dizia o seguinte, que a minha filha, com 6 anos de idade, estava alfabetizada em 2 idiomas, em inglês e português. E a filha da maioria das pessoas que tem dinheiro nesse país também. E o filho e a filha da maioria das pessoas no mundo inteiro se alfabetiza com 6 anos de idade. Aí no Brasil tem que ser com 8 anos, porque o filho do pobre é diferente do filho do rico. E a educação pública tem que ser diferente da educação privada. Então, por isso, o governo está fazendo essa avaliação de alfabetização no 3º ano, que é quando a criança tem 8 anos de idade. E veja o desastre. 22% dos estudantes não leem. Não leem, não conseguem ler. Não estou falando de decodificar um texto, não lê. 56% apresentam séria deficiência de alfabetização. Aí a questão de decodificar o texto de 10 linhas. Dá um texto, ela lê, mas não decodifica, não tem a capacidade de interpretar, né, de dizer o que aquele texto significa. Olha o desastre, 56%. Só 11% estão no nível adequado. E 12% dos estudantes não conseguem sequer escrever no 3º ano do ensino fundamental. 10% obtiveram desempenho adequado da competência de escrita, ou seja, 1 em 10. E até o nível 3, o desempenho considerado muito suficiente localiza 34% das crianças brasileiras no ensino fundamental, 3º ano, em todo o país. Média, né? Estados com mais, estados com menos, mas essa é a média. Antes de você passar, Gabriel, eu quero fazer uma reflexão a respeito desse tema. Eu tenho repetido o seguinte: as corporações de educação, e levo muita pedrada por isso, deveriam estar nas ruas sempre que acontece uma avaliação dessa, com um índice como esse, junto com a sociedade brasileira, pedindo para mudar o governo. Porque a educação mata lentamente a falta dela. Mata sonho, mata oportunidade, mata a possibilidade de que essa criança seja no futuro um jovem incluído na sociedade de forma produtiva. Ele vai estar condenado ao subemprego e à marginalidade. E olha, são 56%. Agora, a saúde e a violência são coisas abruptas, né? Eu escutei aqui o vereador falando, e eu também escutei na CBN hoje, que 2 crianças, de 10 ou de 11 anos, roubaram um carro aqui no Santa Amaro, trocaram um tiro com a polícia, um deles foi alvejado e foi morto. Então isso vira notícia nacional. Por que isso não é notícia nacional?
Claro que é uma catástrofe que você personalizou, e essa é a técnica da comunicação. Você não está falando de números, está falando de gente, de pessoa, de uma criança de 10 anos de idade. Quantas crianças de 10 anos de idade estão ali e que não vão ser cidadãos por inteiro no futuro? E olha o prejuízo desse para o país, para a sociedade, né, para todos nós. E a gente não gosta de discutir isso. Né? A gente não gosta de falar a respeito disso. Educação não dá voto. Falar sobre esses problemas é fácil, sobre o pacto da mediocridade. Deixa assim mesmo. Né? Vamos falar de outras coisas, não das questões estruturais da educação brasileira. Passa, Gabriel. O país tem 50% de suas crianças no 5º ano do ensino fundamental em situação de analfabetismo. Também dados da Prova Brasil já. Prova Brasil, que é mais o índice do INEP. E 60% dessas crianças sem dominar as 4 operações matemáticas. E matemática é pior do que português, né? Isso deveria saber com 6 anos de idade. Ele já está com 10 anos de idade. Esse gap educacional é fácil ser refletido nos números de estatística que a gente verifica no ensino médio e no 2º ciclo do fundamental. As crianças começam a se evadir da sala de aula, começam a abandonar a sala de aula. E o fazem porque a sua autoestima está no chão, não está conseguindo acompanhar a professora. E normalmente não há aula de reforço. O Instituto Paulo Montenegro já fez aí lá na outra ponta. 38% dos alunos da Universidade Brasileira não dominam habilidade básica de leitura e escrita. Olha que coisa impressionante. Ou seja, uma parte desses alunos que não abandonam a escola são aprovados de maneira automática. Esse gap educacional não é reposto. Né? Ele vai passando aqui, porque o governo criou o IDEB, que misturou fluxo com proficiência, e os municípios que ficam lutando um com o outro para receber mais dinheiro, estimula a progressão automática. E aí, está aqui, ó. Quando o aluno chega na universidade, principalmente na privada, porque aqui inverteu, universidade pública, gratuita não, eu pago um imposto caro para ter universidade pública, não é gratuita não, a sociedade paga para a universidade pública. Quem está lá? Os filhos da classe média brasileira, na grande maioria. E na escola, a universidade privada, que tem que ser paga pelo cidadão, ou através dos programas do governo que capturam os subsídios governamentais, quem está lá? Os filhos e filhas dos mais pobres. Olha que inversão. É um paradoxo que precisa ser discutido também. E essas escolas, quando o aluno chega lá, eu, por exemplo, na minha Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estabeleci lá um projeto, que é o maior projeto hoje de internet, de informática, de redes sociais que existe lá no Nordeste brasileiro, chama-se Metrópole Digital. São 9 cursos de graduação, um trabalho que a gente fez como deputado ao longo de 10 anos. O aluno chega na universidade e tem um curso de reforço de 6 meses para aprender matemática básica, para conseguir introspectar o conhecimento, para nivelar ele. Chegou do ensino médio, tem que fazer um curso de reforço para poder começar a receber o conhecimento daquele curso de graduação. Passe, por favor. E isso não é só lá no Rio Grande do Norte, não. Isso é no Brasil inteiro. Baixo desempenho escolar. Olha que confusão. Ninguém gosta de discutir isso, né? Isso aqui também é um assunto que a turma diz, todo mundo é construtivista. Paulo Freire, Florestan Fernandes, patronos da educação, grandes educadores brasileiros, ícones nacionais. Não vamos discutir isso, não. Porque a criança tem que ter um empoderamento. Eu gosto dessas palavras bonitas, assim, que são jargões, né? Só quem sabe são os iniciados. Precisa empoderar o meio ambiente, se introspectar, ser um ser pensante para depois aprender a ler e escrever. Ora, como é que eu posso pensar se eu não sei ler? Como é que eu posso pensar se eu não consigo traduzir um texto? O mundo inteiro, com raras e desonrosas exceções, pratica como método de alfabetização o fônico. Podem pesquisar. No Brasil, majoritariamente, talvez 100% das nossas universidades treinam professores alfabetizadores no construtivismo, que sequer é método de alfabetização. Isso é uma questão ideológica. Dentro das universidades de esquerda, que atrasa o país. Uma esquerda burra, atrasada, esquizofrênica, maluca, porque joga contra a nação brasileira.
Uma coisa é uma criança, filho de um rico, que vai para uma escola particular com 8 crianças dentro da sala de aula, com 4 professores, com todo o material didático em redor, que chega na sua casa, o pai está formado, tem uma biblioteca, consegue ter 4, 5 mil palavras no seu idioma. Outra coisa é uma criança que está numa escola pública, 40 alunos numa sala de aula, com um quadro negro ou branco, aí a professora vai fazer construtivismo. Resultado, na tela anterior, 56% analfabetismo. E a culpa não é do professor, não, porque ele não tem a ferramenta para fazer diferente. Ele não foi treinado, não sabe nem o que danado é fônico. Pensa que tem alguma coisa a ver com aquele fonfon de buzina de carro. Eu fui alfabetizado no método silábico. Vovô viu a uva. Numa cartilha. Minha mãe botava um tamanco em cima da mesa e me tomava para tabuada. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, aí 6 bolos na mão, aprendi, não esquecia mais. Né? Eu não estou propondo que esse seja o método adequado, mas foi assim que eu fui alfabetizado, a idade correta e com o estímulo certo. Hoje, tudo é politicamente correto, tudo. Se você não faz o discurso politicamente correto, você é estigmatizado. E eu avisei que eu não era politicamente correto, não foi isso? Antes de começar. O fonema é, no mundo inteiro, o que adiantou do silábico, é o fônico. Se você vai para a Finlândia, para a Coreia, para a China, para os Estados Unidos, para a França, para Portugal, para a Inglaterra, é fônico. Nós somos construtivistas. Nós, a Argentina e o México. Não por acaso, são os países que estão nos últimos lugares do teste PISA. Não por acaso. Então a gente muda o currículo, a grade curricular de formação de professores alfabetizadores. E outra coisa, olha que contrassenso. Se você não tem uma base sólida, que é difícil é esse. Então você começa a trabalhar, olha que lógica perversa no Brasil. Você trabalha para estimular os professores do ensino médio, que é uma confusão que eu vou falar mais adiante, e você não prestigia o professor alfabetizador. Que em todo mundo é o principal professor, é quem inicia, quem alfabetiza de forma adequada e na idade certa a criança. Se a criança não tiver introspectado o conhecimento no início, esse gap educacional que ele tem não é corrigido. Quando você fala de aceleração e de reforço, é panaceia, é paliativo, é pirotecnia. Nós temos hoje gerações e gerações de brasileiros que já se perderam. Ou a gente começa certo, dá uma parada e começa de novo, ou a gente não tem futuro nesse país, gente. Passe, por favor. Invasão política e ideológica na sala de aula no livro didático. Eu faço para chocar mesmo, tá, gente? Lá quando eu falo isso, lá está o PSTU, lá está o PSOL, lá está o PCdoB, lá está o PT, sentado do meu lado. E quando eu começo a dizer, por exemplo, que eles são contra a família, aí eles não falam mais. Mas antes, olha, você está errado. Você já leu o Manifesto Comunista? Eu li. Eu vou pegar a página que está escrito, que é literal. Porque eles não leram. Muita gente é acostumada a repetir a palavra de ordem, que é o mantra. Vamos repetir até a exaustão, até dar certo, né? Quem dizia isso era o Goebbels, né? Que era aquele nazista amigo de Hitler, né? Vamos repetir. Mas leia. Então lá ele defende a dissolução da família burguesa como forma de fazer a revolução, está escrito. Aliás, eu trouxe, ó. A moral, a ética e a religião. Então vai lá, dissolução da família burguesa, a moral, a ética e a religião. E o conceito de país. Eu faço uma correlação dizendo o seguinte, que a diferença entre fascismo e nazismo, é que o nazismo, desculpa, fascismo e comunismo, é que o comunismo matou mais do que o nazismo e o fascismo, e que o fascismo conseguiu chegar ao poder através do voto, e o comunismo através de golpe de Estado. No mais, são todos iguais, contra a religião, partido único, controle da imprensa, o judiciário, o legislativo e o governo central numa coisa só, tudo igual. São primos irmãos. Aí eles ficam chateados comigo. O pior é que a esquerda é muito inteligente.
Eu sei que aqui tem todas as matizes, mas não tem problema, depois a gente faz um debate. A esquerda é muito inteligente porque ela se reciclou. Aí vem o Gramsci, com seus famosos cadernos de cárceres, onde ele diz o seguinte: Lênin dizia que não teremos oposição, porque os comunistas não gostam de oposição. Stalin realizou o sonho de Lênin, exterminou a oposição, né? E o Gramsci diz o seguinte: olha, esse negócio de revolução pelo paredão está errado, a gente tem que fazer a revolução cultural, de troca de posição, a revolução passiva. E para isso a gente tem que ocupar a educação e a cultura. Ocupando a educação e a cultura, a gente vai colocando os nossos conceitos e preceitos. Então o indivíduo de formação não possui maturidade intelectual para ter juízo de valor. Quem usa a cátedra para extrapolar o seu direito de professor e impingir ao aluno a sua posição pessoal à margem do conteúdo, comete um crime de assédio ideológico. O doutrinador goza da confiança do aluno, é verdade. E da família para transmitir o conhecimento que está no currículo, e não a ideologia dominante que ele acredita. Há um programa de ensino a ser seguido. A sala de aula não aceita mera livre expressão, não é palanque, não é o parlamento ou órgão de imprensa. O aluno deve ter acesso à vertente do conhecimento, chama-se pluralidade, está na Constituição, artigo 206. Apresenta um problema ou um sistema de governo, diga existe esse. Deixa o aluno conhecer todos os ângulos do problema. Não bota um problema só para ele. Não coloque só a sua versão. O aluno deve ter acesso à vertente do conhecimento, dependente da vertente que o professor considere mais correta ou que adota em sua vida. É claro. Está na nossa Constituição. É evidente que eu estou falando isso muito mais com o ensino fundamental. Quero deixar claro. Porque quando você está na universidade, certamente haverão professores que terão as suas opiniões e você deve ter a maturidade de fazer a discussão com ele. Pode ser até reprovável, mas não dá para você chegar na universidade e dizer: professor, você não fala o que você acha. Estou falando aqui do ensino fundamental, da primeira à nona série do ensino fundamental, que é a base do aprendizado. Passe aí, por gentileza, para o outro. Weber, né? Aliás, eu tive uma discussão no dia 31, o Daniel, o cara que vocês todos conhecem aqui, olhou para mim e disse: olha, Weber não defende a neutralidade. Eu digo: o senhor leu outro Weber. Porque Weber, ele não defendia de maneira nenhuma que o professor utilizasse a cátedra para passar o seu posicionamento. Ele dizia claramente que tinha que haver a possibilidade da condição narrativa de várias vertentes. Eu coloquei aqui, inclusive, uma frase dele pensada: a tarefa do professor é servir aos alunos com o seu conhecimento e experiência, e não impor-lhes suas opiniões políticas pessoais. Tá? Isso é Weber. Seguinte, nos famosos livros A Ciência como Vocação. O que é a Base Nacional Comum Curricular e a confusão que está estabelecida? A professora já falou aqui a respeito. Cadê a nossa professora? Eu disse que ela era uma diplomata, eu disse que eu não era diplomata, não foi, professor? A base, ela está completamente confusa. Porque no artigo 210 da nossa Constituição, há uma determinação que vocês vão ver mais adiante. Passa para ver se já tem aqui a transcrição literal do que diz a nossa Constituição. Pode passar, Gabriel. Não, isso aqui é uma outra questão, mas eu vou falar da Constituição. Diz claramente o seguinte, que o Estado brasileiro haverá de produzir conteúdo do ensino fundamental de caráter nacional. Conteúdo significa currículo, conhecimento, né? Não significa princípios e direitos, que só podem ser tratados numa legislação infraconstitucional na Constituição brasileira. Um direito é uma lei. Não é uma carta de intenções. O presente documento fruto do amplo... Isso está no BNCC. O presente documento fruto do amplo processo de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional, com a sociedade brasileira, apresenta direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que deve orientar a elaboração de currículo para as diferentes etapas de escolarização. Apresenta-se aqui a base nacional. Já errou ali, direitos. Não pode tratar de direitos numa portaria. Direito é lei. E quais são esses direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento? Aí é uma visão polissêmica.
Ninguém entende o que eles dizem. É uma visão, uma linguagem empolada, bizantina. Eu acho que eles fazem de propósito para ninguém saber o que é que está ali colocado e caber tudo. Dado seu caráter de constituição participativa, espera-se que o BNCC seja balizadora do direito do estudante da educação básica, na perspectiva, inclusive, de aprender e de se desenvolver. Tudo aqui é direito. Direito, 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 direito. Não tem dever. Direitos e deveres. Direitos e obrigação. Quer dizer, é desbalanceado. O negócio é de um lado só. Continue. Balizadora do direito do estudante da educação básica, numa perspectiva inclusiva. Como? Aí vem aquela visão polissêmica. Você pega um textão assim de 4 ou 5 páginas, que eu particularmente já li umas 6 vezes e não entendi. Continue. Base comum curricular, documento de caráter normativo, referência para que as escolas e sistemas de ensino elaborem seus currículos, constituindo esse instrumento de gestão pedagógica das redes. Mais uma frase enviesada. Por exemplo, se diz que 60% da base será comum, e 40% há uma possibilidade do acréscimo regional. Aí eu pergunto, o que é que pode ser regional em matemática? A matemática de São Paulo é diferente do Rio Grande do Norte? Ou de química, ou de biologia, ou de física? Continue. Continue, Gabriel. Próximo. Para tal, precisa estar articulado a um conjunto de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal que permita a efetivação de princípios, metas e objetivos em torno dos quais se organiza. Tudo discurso político. Discurso político. Gira. Agora, para se fazer valer, tem que estar articulado a outras políticas que envolvem entes federados. Continue. Pronto. Constituição, artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Fala do ensino fundamental. A base está falando de médio e infantil. Eu não tenho notícia que mudou a Constituição brasileira. Acho que não. Continue. Lei de Diretrizes de Base da Educação. A lei infraconstitucional que trata da educação brasileira, mais objetiva, né? Os currículos da educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio devem ter base nacional comum. Veja, a lei infraconstitucional se contrapõe à Constituição brasileira. Quer dizer, já há aqui um vício de edição, né? Na Constituição só fala do ensino fundamental, não fala do infantil e do ensino médio. Os currículos que se refere ao caput devem abranger estudo da língua portuguesa, da matemática, conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente no Brasil. Continue. O próximo, Gabriel. A Constituição e a lei são claras. O BNCC deve tratar de conteúdos mínimos. A BNCC é um instrumento normativo secundário, não pode versar sobre direitos. É inconstitucional. Direito se trata na Constituição brasileira. Aliás, está lá o artigo 5º, com os direitos individuais. Estão lá. Não precisa aumentar direitos ou subtrair direitos por uma norma, por um decreto, por uma portaria. Tem que mexer na Constituição brasileira. Continue. Não é uma base só de conteúdos, habilidades e competências, também de direitos e objetivos. Na verdade, de princípios. É escrito em uma linguagem política que confunde formação escolar com formação para militância. Não é pedagogia, é política. Esses direitos se explicitam em relação aos princípios éticos, políticos e estéticos, nos quais se fundamentam as diretrizes curriculares nacionais e que devem orientar a educação básica, que visa a formação humana integral, a construção da sociedade mais justa, na qual todas as formas de discriminação, preconceito e exclusão sejam combatidos. Discurso político. Não está se falando em conteúdo. Novamente, discurso político. Continue. A Base Nacional Comum Curricular. Educação de militantes políticos engajados em arroubos e falsas promessas revolucionárias. Doutrinação vendida como ensino. Direito à aprendizagem e desenvolvimento se afirma em relação a princípios políticos. Crianças e adolescentes, jovens e adultos sujeitos à educação básica têm direito a oportunidades que constituem como indivíduos bem informados, capazes de exercitar o diálogo, analisar posições divergentes, respeitar decisões comuns para a solução de conflitos, fazer valer suas reivindicações. Olha, botei está em negrito, tá vendo? Vamos ocupar as escolas. A fim de se inserir plenamente nos processos decisórios que ocorrem nas diferentes esferas da vida pública. A apropriação do conhecimento historicamente constituído que lhe permite realizar a leitura crítica do mundo natural e social, inclusive em relação à religião. Você pegar o que está no currículo sobre religião, é uma leitura crítica de desconstrução da religião, e não estudo de religião. Eles jogam contra a religião, de uma maneira geral. Continue, o próximo.
A Conferência Nacional da Educação exerce relevante papel nesse processo, na medida que se constitui como espaço social de discussão, parará, em prol da efetivação da educação como direito social, qualidade para todos. Sistema de conferência e conselho rejeitado pelo Congresso Nacional. Em 2014, o governo de Dilma quis criar no Brasil, por lei, não, por decreto, desculpe, o que eles chamam de democracia direta. Então, tudo ia ser decidido pelos, entre aspas, organizações não governamentais aparelhadas e pelegas que recebem recursos do governo federal. Então, o Congresso Nacional, naquela oportunidade, fez um decreto acabando com isso, que é o bolchevique. Estão voltando à Revolução Comunista de 1917, gente. Então, se você tem um Congresso Nacional numa democracia representativa, nós não podemos ser ultrapassados. Uma coisa é você consultar a sociedade, outra coisa é você estabelecer direitos ou modificar direitos sem que você escute o Congresso Nacional. Infelizmente, é a Constituição. Quando a gente mudá-la, aí a gente faz diferente, não tenha dúvida. Até porque leis são consentimentos comuns que permitem que a gente viva em sociedade. Para você mudar uma lei, só outra lei. Exemplo, movimentos sociais têm importante papel na definição do direito de aprendizagem, desenvolvimento e fundamento e elaboração do BNCC. Estão vendo aqui, né? Onde eu vou, as pessoas dizem, movimento social pode. Os deputados e senadores não podem, porque são políticos, certamente são mal intencionados, são todos ladrões, são pessoas sem qualificação, apesar de pela Constituição representar a sociedade, ter um estigma e um carimbo, então a lei, nesse caso, não vale. Mas o movimento social que recebe dinheiro público do governo federal para ser extensão e puxadinho do governo, pode, ou recebia do governo que saiu. Continue. Nesse sentido, para que a inclusão social seja efetiva, é fundamental a incorporação aos documentos curriculares de narrativa de grupos historicamente excluídos, de modo que se contemple nas políticas públicas educacionais a diversidade social, cultural, econômica, sociedade brasileira, tendo em vista a superação de discriminações. Eu frisei isso aqui para mostrar a vocês o seguinte: o Estado brasileiro hoje, nos últimos anos, 10 anos, 12 anos, instituiu por lei a discriminação. Se o Brasil tinha problemas com minorias, aliás, quando fala negro não é minoria, é a maioria do povo brasileiro é negro ou mestiço, né? Mas existe, por exemplo, um programa de cotas. Eu não entendi até hoje qual é a diferença entre um negro pobre e um branco pobre. Não entendi ainda, alguém vai me explicar. Porque se você tem desigualdade social, e é verdade que existe na sociedade desigualdade social, e nós vivemos num país onde os direitos são iguais, porque se você tem um programa de cota, não contempla aqueles que estão socialmente excluídos, né? E por um prazo determinado, não com uma política permanente de governo. Porque aí você não está prevendo emancipar ninguém. É a mesma coisa do Bolsa Família. Bolsa Família foi criada originalmente como uma rede de proteção social, depois transformou-se num cabide político, né? É o coronel eletrônico. Antigamente você tinha no interior do Nordeste, o coronel comandava os votos. Depois apareceu uma carteirinha de papai Lula. O cara disse, olha, eu voto por você para prefeito, para deputado, agora para papai Lula, que me dá todo mês aqui uma graninha, não deixa de votar. Então, desvirtuou o programa. O que deveria ser um programa de proteção social e de emancipação da população, passou a ser uma política estatal populista, demagoga, atrasada, que a gente vê nos países de terceiro mundo. Continue. A base, do jeito que está, é um retrocesso da educação. Eu tive o cuidado, e eu posso falar de cátedra, eu não posso aqui dizer que conheço química, física, biologia com profundidade, mas ciências humanas, eu fui professor de história durante 3 anos, quem foi professor não deixa de ser, na minha juventude, já vão alguns anos, né? Eu sou formado em economia, 10 anos estou na comissão da educação, eu não tenho nenhuma tolerância, não? Não? Viu? Então, eu levei para casa o primeiro documento e o segundo documento. Aliás, levei como minha leitura de férias. E pedi para mais 2 pessoas lerem. Gente, é um absurdo o que está escrito ali. Eu vou usar uma palavra que está em moda. É um estupro na pedagogia brasileira. É um negócio assim aberrante. Atenta assim contra a inteligência das pessoas. Perder a sutileza. Não tem mais sutileza. Tipo assim, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar desse meio termo e tal. Vamos logo para os finalmente, né? Deixa essa conversa de cerca Lourenço para trás. Vamos logo botar para quebrar mesmo e tirar o verniz. Então, é um retrocesso pedagógico
e um Frankenstein ideológico mal feito, panfletário. Os artigos que tratam da questão ligada aos direitos e princípios, pelo amor de Deus. O que o governo teve coragem, a pachorra de colocar no primeiro documento, porque tem que ter coragem para fazer o que eles fizeram. E foi publicado. Português no ensino fundamental, você abriu mão da gramática e da literatura, sobre a alegação de que a língua culta é uma forma de dominação das classes superiores sobre a população brasileira. Em geografia, não se deu paisagem, relevo, mas se abriu mais duas matérias diferentes, geografia humana e geografia política, para tratar de ideologia e doutrina. Olha, gente, eu tive o cuidado de ler. É de revolver o estômago, é de se indignar o que está se querendo fazer com o país. Por isso o meu projeto de lei, para dar uma trava, para dizer, ei, vamos parar um pouquinho para conversar. Eu não acho que eu sou, ou que nós temos lá, os luminares que vão nortear ou iluminar o caminho da educação brasileira. Mas pelo menos a gente vai forçar o debate. Se você tem um pensamento hegemônico nas universidades, e nós temos sim, é necessário que haja pluralidade no debate, que a gente tenha a possibilidade de que outros grupos da sociedade possam interagir com o que a gente tem de mais importante. Ora, a gente está tratando do nosso futuro, porque a base vai significar que tipo de brasileiro nós vamos ter nos próximos anos. Qual é a cabeça dessas pessoas? Que tipo de conhecimento vai ser introspectado? Continue. Eu vou adiantar mais, tá? Continue. O nosso projeto de lei, que eu não vou falar mais, vocês todos têm aí uma cópia. Continue. Pronto. Vou dar aqui uns exemplos sobre como são os nossos livros didáticos. Eu tenho quase 70 livros didáticos. Aliás, o pessoal que tem uma associação brasileira aqui, que representa as editoras que vendem bilhões de reais para o governo federal nessa conversa do livro didático. Vocês são professores, vocês sabem como é que funciona, né? Chega a hora de escolher, no cardápio, vai lá o cidadão que representa a editora, toma um brinde para um, toma um agrado para outro, olha aqui o meu, tá bonito, tá legal e tal, aí pega o que vocês estão escolhendo lá, leva para o MEC, ó, livro tal teve 1 milhão de pedidos. Aí o MEC vai e compra, e evidentemente quem compra ainda ganha um abraço do dono da editora, né? E eu peguei aqui alguns exemplos de como estão esses livros, né? Em filosofia, professor, em geografia, em história, eles estão fazendo a mesma coisa que reclamaram que o sistema militar fez com o SPB e Moral e Cívica, que não fez. Porque o SPB e Moral e Cívica, eu estudei, era para aprender, por exemplo, que toda quinta-feira a gente cantava o hino nacional. Eu sabia o que era o hino à bandeira, quais eram os símbolos nacionais, o respeito que você tinha que ter com as autoridades. Porque hoje em sala de aula, eu estava conversando com uma professora ali, há pouco tempo, não sei onde é que ela está agora, se perdeu o respeito. E se você não tem respeito dos alunos, como é que você pode passar conhecimento? Se um aluno está o tempo todo dizendo, eu tenho mais direito do que você, professor, botando o dedo na sua cara, né? Não entendendo que a figura do professor que está ali para completar uma lacuna na vida dele, não está ali de graça, não, é o complemento da família. E se ele não tem valores familiares, porque as pessoas têm vergonha de falar sobre religião, não é politicamente correto. Aliás, se descumpre a Constituição também, porque na Constituição brasileira se diz que tem que se oferecer de forma facultativa ensino de religião no ensino fundamental, e a gente quase não vê isso, né? E quando vê de uma forma crítica e desconstruindo a religião, quando você fala em assembleia de professores sobre religião, as pessoas se levantam, é a macumba, né? E o sincretismo religioso, querendo chocar, escandalizar. Não está aqui. Essas pessoas que reclamaram do SPB Moral e Cívica não reclamam disso. Passe. Revoluções sociais. A ideologia liberal serve à burguesia porque dissolve a noção de classe social e de luta de classe, reduzindo a sociedade a conflitos individuais de interesse do Estado à regulação desses conflitos. Marilena Chauí. Todo mundo conhece. Que eu já chamei 4 vezes para debater, ela não foi nem uma vez lá. As teorias socialistas, ao outro lado, tomam o proletariado como sujeito político e histórico. Olha que coisa bonita. Procuram figurar uma nova sociedade, uma nova política, nas quais a exploração dos trabalhadores, a dominação política, que estão submetidos às exclusões sociais e culturais, a que são forçados
deixem de existir. Gente, isso aí é deslealdade intelectual. Continue. História, Cláudio Vicentino, também um dos livros mais vendidos no Brasil no ensino fundamental, no ensino médio. Se der para ampliar... Não, a outra. Aqui. Se der para ampliar, porque apesar de eu estar de óculos, não dá para ver, não. Mas aí fala sobre a reação dos trabalhadores, né? E ali está dizendo o seguinte, que a reação dos trabalhadores aconteceu dentro da lógica do capital e do trabalho, e que a burguesia, historicamente, sempre tratou mal os trabalhadores, e a forma como eles eram caracterizados sugere que eles tinham que ter essa representação, porque eles eram oprimidos ao longo do tempo, e o capitalismo é o grande condutor da desigualdade social no mundo. Continue. Aí uma charge também nesse mesmo livro. Não durmo direito, não como direito, estou fraco, estou doente, onde é que vou arranjar força de trabalho para vencer? Uma teoria que o lixo da história já se encarregou de jogar lá na lata de lixo. Não existe mais esse negócio aí, que era a teoria de Karl Marx sobre força de trabalho. Não precisa, volta para eu ler o que disse o bandido lá, o capitalista. Não precisa, já temos alguém aqui que não dorme, não come, não fica doente no chão, no chão do trabalho. Não falta trabalho, a máquina. Então veja, o empregador que dá o trabalho, o empresário, é caracterizado como um cara gordo, igual a mim, ó, com um grande cachimbo, com a expressão assim maléfica, e o pobre trabalhador explorado está ali, ó, no chão. No livro de história, que é vinculado nas nossas escolas de ensino fundamental. Continue o próximo. Sociologia. Silva Maria de Araújo, Maria Aparecida Bride. Estou terminando, está nos últimos aqui. Enquanto os grandes proprietários de terra contratam menos trabalhadores porque investem em tecnologia e maquinário, os pequenos proprietários vêm sem condição de competir com os grandes produtores, pois não têm como financiar máquinas e insumos. É porque o tom de voz é esse mesmo. Assim, nas últimas décadas, milhares de trabalhadores rurais e pequenos agricultores trocaram o meio rural pela busca por emprego nas médias e grandes cidades. Só no Brasil, né? Isso é um problema só do Brasil. Continue. 2011, o sindicato, como entidade responsável por proteger o direito dos trabalhadores, ele está lá o patrão, querendo achacar a mundiça toda aí no chão. Continue, próximo. Paulo Freire, nosso grande patrono da educação brasileira. Paulo Freire, o sociólogo paulista Florestan Fernandes, que aliás, a foto de Florestan está na nossa sala de educação, o patrono na sala, que é do nosso PSDB, inclusive, não do PT. Considera que a educação deve trazer experiência da criatividade do aluno para vencer a opressão social, a dominação de classe, o autoritarismo nas relações escolares. Segundo ele, a educação é o nexo de relação que leva o homem a construir sua sociabilidade, sua forma de organização concreta. Existir socialmente significa compartilhar condições históricas, desenvolver ações em que indivíduos e grupos sociais se influenciam reciprocamente. Quem foi que leu aqui a Pedagogia do Oprimido? Olha aí como está bom. Vocês leram a parte em que ele justifica o fuzilamento dos opositores de Fidel Castro? Não? Vou mandar para vocês só essa parte, para vocês se lembrarem. Continue. Intolerantes, radicais, demagogos, vocês não vão mudar o mundo, baderneiros e tal. Pronto aí. Patrão querendo matar, manda isso aí. Continue. O MST glamourizado, né? O agronegócio é o inimigo e o MST é o salvador do povo brasileiro. O meio rural brasileiro, a histórica concentração de terra nas mãos dos grandes proprietários, desenvolvimento de capital, capitalismo suscitado nos anos 80, ações organizadas. Está à vista aí. O mais conhecido deles é o MST, que pressiona o Estado a realizar a reforma agrária. O MST utiliza diversas formas de luta, ocupação, acampamento coletivo, marcha pela rodovia, greve de fome, ocupação de prédio, vigília e tal. É quem defende o povo brasileiro. Eles não dizem que é um movimento apócrifo, não tem CNPJ e pratica atos criminosos e agride a Constituição brasileira. Continue. Ok. Bem, gente, eu vou concluir a minha palavra. Eu avisei desde o início que eu não sou politicamente correto. Convido os senhores e senhoras a assistir aos nossos debates, são bastante acalorados, toda quarta-feira pela manhã, né? Eu acredito, sinceramente, que a educação brasileira só muda se a gente abrir mão de dogmas, de praxis, né? Da praxis comunista, de conceitos pré-estabelecidos,
Nós precisamos mudar a partir da base, alfabetizar de maneira adequada e na idade certa as crianças. Hoje é uma dispersão muito grande. Você pega o ensino médio, aí você tem o ensino médio brasileiro com 14 ou 15 matérias obrigatórias, mais 4 ou 5 transversais, um ensino enciclopédico, absolutamente inaceitável. O Estado finge que ensina, eles fingem que aprendem. Nós temos hoje uma situação em que o Brasil perde competitividade, porque a gente compete com outros países. Nós não somos uma ilha, o mundo está globalizado. Nós estamos condenando gerações de brasileiros a uma situação de inanição intelectual, de negação de direitos básicos, que o direito à educação não é o direito que está sendo colocado no BNCC, não. É você aprender a ler e escrever e fazer as 4 operações na idade certa, que vai permitir que você consiga ter o seu desenvolvimento nos ciclos do ensino de forma adequada. Nós temos que resgatar o papel da família dentro das escolas. A gente não tem que ter vergonha de falar a respeito disso. Eu posso até estar agredindo algumas pessoas aqui, mas eu considero essencial que a religião, que a nossa civilização cristã ocidental seja resguardada e preservada. Eu não posso aceitar um Estado que publica um documento abrindo mão não só do sincronismo da história, da cronologia da história, mas do nosso legado. Nós não chegamos aqui por acaso, não. Nós somos fruto de uma civilização cristã ocidental que tem ética. E essa ética é diferente da ética, por exemplo, de outras pessoas de outros lugares do mundo. Há quase 1000 anos antes de Cristo, teve uma batalha, que é professor de história aqui, sabe, chamada Batalha de Salamina, que definiu a nossa formação como povo. Porque os persas lutaram contra os atenienses, naquele prelúdio daquela batalha dos 300, todo mundo assistiu nas Termópilas. Se os persas houvessem ganho aquela guerra, não existiria democracia, porque a Grécia teria sido submersa sobre um processo teocrático. Então esse conceito de democracia, se você chegar para um árabe que está lá da Arábia Saudita, ou no Iêmen, ou na Palestina, ele vai dizer que danada democracia, isso é um conceito burguês ocidental. Para ele é clã, é família, é religião, ele não sabe o que é isso. Então para mim, para nós é muito caro você ter liberdade de imprensa, você ter direito de opinar, você ter direito de opressão, de liberdade sexual, de liberdade religiosa. É isso que está em jogo, gente. É isso que está em jogo. A gente tem que entender que a gente tem que preservar este legado que está em jogo. E não tem que ter vergonha de lutar por isso. No mais, estou à disposição aqui para a gente fazer o debate.